Hoje em dia tá cheio de guru te ensinando coisas, como conquistar isso, o que fazer, o que não fazer, como alcançar riqueza, como alcançar sucesso e tal. Te ensinam tanta coisa, mas não te ensinam a ser um ser humano realmente com o coração certo. E vou te falar uma coisa. Pelos casos que eu vi, até pela minha própria vida umas vezes, a gente pode conquistar muita coisa, mas com o coração no lugar errado, com a intenção egoísta, a gente acaba com nós mesmos. Você pode acabar com si mesmo, mesmo alcançando fama, dinheiro, riqueza. Pensa naquilo que você mais sonhou. Sei lá, família, mansão, viajar ao mundo. Com seu coração errado, egoísta, se colocar no centro dessa vida, você vai acabar com si mesmo, correndo, 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 correndo e alcançando só vaidade, um vazio, nunca satisfeito. Introdução boa, cruel, mas é pra te prender comigo mesmo. Bem-vindo aqui no meu canal, Diário de Peregrino. Tô aqui toda semana, cara, aprendendo e compartilhando com vocês. Esse vídeo é pra mim, egoísmo, é um assunto que eu tava estudando, mas espero também que seja pra você, por isso que eu tô compartilhando com vocês aqui, tá bom? Eu ia apresentar para vocês, como sempre, pesquisas psicológicas, científicas, dados históricos, mas não preciso. Eu vou me basear no essencial, na Bíblia, que é o suficiente para tratar desse assunto. Então eu vou te convidar, se quiser, pega a sua Bíblia para você ler comigo, ou você pode me escutar falando que vou tentar aqui explicar bem para vocês, tá bom? Vou abrir aqui em Gênesis, capítulo 3. Gênesis, ele fala sobre a criação do mundo e tal. Começando com Deus criando tudo, colocando Adão e Eva, os primeiros seres humanos, os nossos pais, os primeiros pais, né? Enfim, a história em si, ele fala para eles, tem um jardim todo, Adão, faz o que você quiser nesse jardim, fica à vontade, a casa é sua. Só aquela árvore lá você não pega, não come, cara, deixa ela, não toca nela, não chega nem perto dela, não come dela, deixa ela. Só isso que ele pediu. Então ele fala assim aqui: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta pergunta à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhuma das árvores do jardim? A mulher respondeu à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. A serpente disse à mulher: certamente não morrerão. É que Deus sabe que no dia que comerem dele, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Primeiro pecado começando já com egoísmo. Por quê? Porque Deus falou, não faz isso. Aí, qual foi a tentação? Não, pô, se você comer daquilo que Deus falou para você não comer, você vai alcançar a sabedoria de Deus, o conhecimento do bem e do mal. Você vai ser igual a Deus. Então, tá vendo? Eu vejo isso aqui como, cara, a gente querendo alcançar aquilo que é fora da nossa capacidade, que é muito superior, querendo alcançar algo inalcançável. Por quê? Porque a gente quer se colocar superiores. O ser humano em si tem essa tendência. A gente tem um nosso anseio pela eternidade desde o começo dos tempos, em qualquer cultura, até as religiões, essa tendência, essa procura pela eternidade. Mas a gente tem essa vontade também de ocupar uma posição divina. Isso surge em si do egoísmo, desde o primeiro pecado, em Gênesis capítulo 3. Então, ao longo da história, imperadores, reis, pessoas no poder buscando cada vez mais essa posição. Teve muitos imperadores que buscavam ser adorados como se fossem Deus, com D minúsculo, claro. E isso vem do egoísmo em si, da vontade de se colocar superior, para estar satisfeito em si mesmo, se colocar como Deus sobre a própria vida, mas também sobre a vida dos outros. Trazendo para o nosso contexto. Cara, já ouvi tanta gente que fala... Eu vi um vídeo no TikTok para uma criança. Qual o seu sonho? Ela, ser famosa. Só isso.
E cara, pra criança é engraçado, mas tem adolescente, tem adulto. Nossa, meu sonho é ser famoso. Por quê? O que que você tem? Nada, eu quero ser famoso. Sei lá, TikTok, fazer uns vídeos bobos. O que que é isso? Algo que você realmente possa agregar porque você tem gente que vai te escutar, tem público, ou só porque você quer estar no centro de tudo, quer admiração, quer atenção, tá com fome de realmente chamar as pessoas para você. E cara, eu não vejo nada errado com você ter um público, por exemplo, cara, eu acho interessantíssimo gente que tem muitos seguidores, é famosa na internet e tal, mas que usa aquilo por uma boa causa. Gente que tem talento merece ser ouvida e alcançar gente. Gente que canta muito precisa ser ouvida e alcançar muitas pessoas porque é algo valioso. Mas tem que ser com o coração certo. Por quê? Porque se fosse com o coração errado, com a vontade egoísta, você pode alcançar aquilo e se estragar. Por isso que a gente vê muita gente alcançando fama, alcançando riqueza e tal, e mostrando a essência que estava escondida, que é essa vontade de se colocar superior. Agora eu me acho melhor porque eu sou famoso. Egoísmo. Tá entendendo? E eu falei muito sobre essa questão de se colocar superior porque a carta de Filipenses, o apóstolo Paulo meio que estava ciente disso, que a gente tem essa tendência. Por isso que ele convida a gente a fazer totalmente o contrário, lutar contra o nosso próprio egoísmo. Mas como? Colocando os outros superiores a nós. Se o egoísmo em si é você se colocar acima dos outros, então vamos lá, vamos lutar contra isso. Vamos se colocar inferiores mesmo. Tá entendendo? Então vou abrir aqui em Filipenses, como que eu te falei, abre comigo, me escuta aí. Eu sou bem devagar em abrir entre os livros da Bíblia, mas estou melhorando. Filipenses capítulo 2. Ele está convidando a gente, acima de tudo, a ser imitadores de Cristo. Começando com o versículo 3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos, cuidando cada um não somente dos próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Aí agora, como Cristo fazia. Seja o modo de pensar de vocês como Cristo Jesus. Apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem, mas ele se esvaziou de si mesmo, assumindo a forma de servo e tornando-se semelhante aos homens. Encontrado em figura humana, se humilhou e foi obediente até a morte da cruz. Jesus 100% Deus, 100% homem. Ele veio para nos salvar, mas, cara, apesar da divindade dele, dos poderes que ele tinha, ele escolheu servir os homens. E essa postura que Paulo está convidando a gente a ter. Não pensar só no que a gente quer, só no que beneficia a gente e jogar tudo pro lixo, mas realmente olhar para o nosso redor, colocar nos outros muitas vezes até superiores o interesse do outro como algo realmente válido, algo importante e servir. Isso vai totalmente contra a nossa natureza egoísta, porque a nossa natureza, se fosse por mim mesmo, eu cuidava da minha vida e não queria querer saber de ninguém, nem dos meus amigos, nem da minha família, nem de ninguém. E é pesado, mas é verdade, a natureza egoísta em si é assim. Então Paulo convida a gente a colocar os outros como realmente seres importantes. Ele fala isso mais uma vez na carta de Romanos 12, de não se render ao padrão do mundo, porque cada vez mais está ficando assim, puro hedonismo. Viver um pelo outro, realmente um corpo interconectado. Exercer os dons com humildade. Por quê? Porque realmente cada um tem dons e talentos. Eu sei cantar, mas meu amigo sabe tocar, mas meu amigo lá sabe liderar, e outro sabe pregar, e o outro sabe ser político, etc, etc, etc. Se cada um vai usar aquilo para se colocar superior, está sendo utilizado pela intenção errada. Mas se a gente exercer isso com humildade, entendendo que eu tenho isso aqui, mas o outro tem isso aqui, a gente se complementa para formar o corpo de Cristo.
para realmente a vontade de servir quem está ao meu redor, não apenas para chamar a atenção toda para mim, me achando o centro do mundo, aí que realmente eu estou exercendo, abrindo a mão do meu egoísmo. Eu falei sobre essa questão do padrão do mundo. O apóstolo Paulo, na carta de Romanos, fala sobre o padrão do mundo. Ele fala isso mais uma vez na carta de Timóteo, 2 Timóteo. Ele convida o discípulo dele, Timóteo, para não se render ao padrão do mundo, porque o mundo está ficando cada vez mais essa cultura de hedonismo. Hedonismo é a própria vontade, o meu próprio bem como bem supremo, que só aquilo que importa. E percebe isso. Percebe como que o egoísmo em si leva aos outros males. Não acaba só no egoísmo. Por isso que eu falei no começo do vídeo. Você vai se destruir se você não cuidar disso. Se você não prestar atenção a isso. Sabe por quê? Vamos lá. Capítulo 3, 2 Timóteo. Versículo 2. Isso porque os homens serão amantes de si mesmos. Amantes de si? Egoísta. Apegados ao dinheiro, arrogantes, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, insensíveis, irreconciliáveis, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, soberbos, mais amantes do prazer do que amantes de Deus. Embora tenham aparência de piedade, negam seu poder, afasta-se destes. Cada vez mais o mundo está ficando assim. Desde o tempo antigo, mas cada vez mais está ficando assim. E percebe que ele começou com essa questão que é amante a si mesmo, mas ele falou as outras coisas depois. Não obedece, não aceita crítica, não ama ninguém, briguento, tal. Ama o prazer que leva à destruição, que a gente vai entrar na questão de dopamina, buscar prazer, é vaidade. E Tiago fala também, reforça isso, que quando começar com egoísmo, leva a conflito, leva a guerras. A carta de Tiago, versículo 4. Opa, aqui pro finalzinho. Versículo 4 fala: de onde vêm as guerras e brigas entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? As paixões, egoísmo. Vocês cobiçam coisas, mas não têm. Matam inveja, mas não conseguem obter o que desejam. Vivem lutando e fazendo guerras, porque não... etc. Tá entendendo? Então, desejando o que o outro tem, achando que a gente que merece aquilo, a gente que importa. Então, cara, a gente que merece, isso aqui pertence a gente, não ao outro. Quanto mais a gente vai olhar para nós mesmos, a gente vai começar a desejar o que o resto tem, achando que ele não merece, mas eu mereço, porque eu sou o centro dessa vontade. Versículo 3, capítulo 3, fala: quem é sábio tem entendimento entre vocês, que o demonstre pelo seu bom procedimento, por meio de obras praticadas com humildade que provém de sabedoria. Se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Isso não vem do alto, mas é terreno, humano e demoníaco. Pois onde há inveja e ambição egoísta, há confusão e toda espécie dos males. Como que ele falou, guerras, conflitos, cobiça, desejar o que o outro tem, olhar para aquilo e desejar para nós mesmos. No entanto, a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Isso é o contrário, a gente vê esse contraste. Quando a gente olha para nós, só para nós, a gente vai começar a arrumar confusão, guerra, conflito, desejando o que o outro tem, desejando a mulher dos outros, desejando as propriedades dos outros, desejando o bem que o outro tem. Mas quando a gente desenvolve esses frutos, você percebe que os frutos de misericórdia, de amar, de paz, de compreensão, de misericórdia, tudo se trata de comunhão. Então, mais uma vez, ele tratando da importância da gente servir o outro, olhar para o outro, não olhar só para nós. Olhar para Deus no começo, acima de tudo, mas também no segundo lugar, olhar para o outro e servir, estar na comunhão. Por quê? Porque cada vez mais que a gente corre atrás de nós mesmos, a gente coloca como Deus, se coloca como Deus sobre a vida, sobre a nossa própria vida. Porém, meu amigo, a gente é um Deus com D minúsculo e falho, miserável, cheio de defeitos.
Então, que Deus que vai reinar sobre a sua vida, que não é Deus perfeito? Acaba com a própria miséria. Isso leva a te destruir e te deixar insatisfeito com isso que você está fazendo sobre a sua vida. E a questão dos outros, quanto mais a gente olha para nós mesmos, no tempo que eu mais foquei sobre a minha vida, que falei, não, cara, não quero saber de ninguém, não quero perguntar sobre a vida de ninguém, quero focar aqui, cara, eu consegui desenvolver muita coisa, mas me faltou comunhão, me faltou relacionamentos, porque eu sou ser humano, eu sou introvertido, inclusive. Eu gosto de passar tempo sozinho, mas eu preciso de pessoas, e pessoas precisam de mim. Comunhão e relacionamentos é algo essencial pra gente, mas é necessário a gente abrir a mão do nosso próprio egoísmo e tratar realmente a vida dos outros, os interesses dos outros como algo válido, colocando eles não inferiores, mas até superiores se for necessário. Entendeu? Então, resumidamente, mas não tão resumido, é isso. O egoísmo, cara, atrapalha. Você pode alcançar sucesso e tal, mas pelas vontades egoístas te destrói. Por isso que tem muito famoso que não tem amigos, por isso que tem muita celebridade que é miserável, porque perde tudo para ganhar aquilo, pela vontade egoísta. E você vê que o egoísmo te leva apenas a grande, miserável vaidade nessa vida. Então, cara, esse vídeo é pra mim, como que eu te falei. Mas espero que seja pra você também, pra você se tornar menos egoísta e realmente olhar para aquilo que vai muito além de você, muito mais superior, que importa muito mais que você. Você não é o centro do mundo, eu não sou o centro do mundo. A gente é falho, a gente não merece, porque, cara, quem somos nós? Tá entendendo? Então, vamos ser menos egoístas, vamos ser mais humildes e vamos servir aquilo que importa muito mais que a gente, se for necessário. E é isso. Deus te abençoe.